Vale lembrar também que foi o próprio Esdras quem fez a seleção dos livros inspirados do Antigo Testamento. Né? Em cerca de 450 antes de Cristo, né? Houve essa compilação dos livros inspirados do Antigo Testamento. Só que esses livros eles só foram oficializados no Concílio de Jânia, que ocorreu depois do ano 90 depois de Cristo, né? Ou seja, na época do Senhor Jesus já se sabia quais eram os livros inspirados do Antigo Testamento, tá? Todo mundo já sabia quais eram. Porém, a oficialização da formação daquilo que nós chamamos de cânon do Antigo Testamento só se deu no ano 90 depois de Cristo, no Concílio de Jânia. Os rabinos lá se reuniram e estabeleceram o cânon do Antigo Testamento, tá? Então, o cânon do Concílio de quem? Oi? Concílio de Jânia. Jânia é J-A-M-N-I-A no final. M-N-I-A no final. M mudo, N-A no final. Concílio de Jânia. Se diria Jânia, né? Mas nesses casos, quando tem uma consoante sem vogal, ela é muda, né? M-N-A. Isso, exato, Jânia. Igual, por exemplo, tem um reformador que eu gosto muito. Quem aqui já leu sobre John Knox? Não? Knox, deixa eu lembrar. Lembrei falar disso, caraca. Não caiu não. Reformador da Escócia. Está escrito Knox. Da Escócia. Tá tentando lembrar o outro. Tem John Knox e John Stott. Sim, sim. Só que o John Stott, ele não era Eu não reformador. tava tentando lembrar o nome em si. Ah, tá. Parecido. Você fez tipo uma associação dos dois parecido. nomes. Aí o Knox é com K, né? Mas se lê John Knox. Né? Não se pronuncia o K que é mudo. Né? Vale lembrar que a oficialização dos livros do Antigo Testamento se deu como está na nossa Bíblia. Aí alguém pode perguntar assim, mas irmão, e a Igreja Católica não acrescentou mais 7? Acrescentou por quê? O Concílio de Trento foi o concílio contra a Reforma Protestante, chamado o Concílio da Contra-Reforma. Eles acrescentaram esses 7 livros no Antigo Testamento, chamando esses livros de deuterocanônicos, né, que foram canonizados depois. Né? Ok? Mas os livros do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, são os mesmos da nossa Bíblia. A Bíblia dos judeus é chamada de Tanakh. Não é chamada de Bíblia, é chamada de Tanakh. Na verdade, se lê Taná, né? Mas tem um K lá, o Kzinho no final. Tanakh por quê? Tá de Torá, o Na de Nebilim e o K de Ketubim. Que Torá, lei, Nebilim, escritos, Ketubim, profetas. Né? Só que a ordem desses livros no Tanakh é diferente da ordem como está na nossa Bíblia. Eu tenho uma Bíblia judaica lá diferente, não. Tá. A sua, qual é o nome dela? Bíblia judaica. Só tá a Bíblia judaica. Ela está toda em hebraico? Não. Tá traduzida para português. Ah, a Bíblia judaica. David Stan. Yeah. David Stan. Sabe tudo. Boa. Cara, né? Sei não. Porque eu comprei o comentário judaico do Novo Testamento. Aí eu vi lá na livraria a Bíblia judaica e eu fiz a Sua formação histórica? Aham. Licenciatura em História. Okay. Então, mas houve essa canonização aí. Então, voltando. Josué, quem escreveu o livro foi o próprio Josué, porém Esdras... Esse mesmo concílio aí que está no Novo Testamento também? Não. Não, o Novo Testamento foi... O Novo Testamento, a igreja já sabia quais eram os livros inspirados do Novo Testamento. Só que algumas igrejas tinham outros livros a mais. Por exemplo, e vale lembrar também que nenhuma igreja tinha todos os 27 livros do Novo Testamento. Eles tinham algumas igrejas tinham todas as epístolas paulinas, com alguns evangelhos.
outras igrejas tinham alguns evangelhos com as epístolas de Pedro, mas era assim não porque tinha alguma divisão ali no meio, era assim porque naquele tempo, a Bíblia hoje é uma bênção. Tem gente que tem 10 Bíblias em casa, eu conheço um presbítero lá na igreja, ele tem coleção de Bíblia, né? A biblioteca dele é só de Bíblia de estudo, né? Bênção pura. Mas na época a Bíblia ela era escrita à mão. A prensa foi inventada em 1445 mais ou menos, né? E era muito caro? Era caríssimo. Possuir um livro da Bíblia na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, era muito caro. Então por isso que nem todas as igrejas tinham todos os livros, né? Então algumas igrejas tinham algum livro a mais. Por exemplo, algumas igrejas tinham didaquê. A palavra didaquê significa ensino dos 12. Algumas igrejas tinham esse livro como inspirado. Outras igrejas tinham o pastor de Hermas, né? Porém, o que acontece? A canonização da Bíblia, do Novo Testamento, começou em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. O Atanásio, presbítero da igreja, ele levou uma lista com os 27 livros do Novo Testamento. Houve uma pesquisa extensa, debaixo de muita oração, de muito clamor, que durou de 325 até cerca de 597 depois de Cristo. Olha só, de 325 até 397 antes de Cristo, depois de Cristo. 100 anos depois. Quase 100 anos depois. Quase 85 anos depois. Aí sim canonizou-se os livros do Novo Testamento. Teve critérios. No caso do Antigo Testamento, teve critérios? Tem. No caso do Novo Testamento também teve critérios. Não foi colocando esse entra, esse não entra, não. Né? Dando só mais uma pausa aqui no nosso estudo, teve pelo menos 4 critérios principais para a canonização dos livros do Novo Testamento. Primeiro critério, tinha que ser escrito por um discípulo direto de Cristo. Segundo critério, poderia ser escrito por um discípulo, tinha que ser escrito por um discípulo de discípulo. Aí entra Paulo e entra Lucas. E Marcos, ele foi discípulo de Cristo na adolescência. Porque Maria, a mãe dele, era uma mulher rica que tinha uma casa em Jerusalém. Inclusive, já leu o Evangelho de Marcos? Quando Jesus é preso, sai um rapaz enrolado na toalha. Aquele rapaz é o Marcos. Viu? Então esse... Concílio de quê? Concílio? De Nicéia. Nicéia? Isso. O presbítero era Atanásio? Atanásio. Né? 337? 325 a 397. Aproximadamente. Acerca dele. Né? Terceiro critério. Tinha que ter sido escrito no primeiro século. Por que primeiro século? Era o período em que os apóstolos estavam vivos. Né? Quarto critério. Tinha que ter as doutrinas fundamentais da Bíblia, como graça, redenção, crucificação, amor, salvação, tal. Irmão, então, como é que Hebreus entrou? Ninguém conhece a autoria de Hebreus? Outra coisa, para esses livros serem aceitos, tinha que ter uma ampla aceitação em todas as igrejas. Sexta coisa, tinha que ter citações deles nos primeiros pastores da igreja, chamados bispos. Então, por exemplo, Hebreus entrou por quê? Porque já está provado que Hebreus foi escrito no primeiro século. Quem o senhor acha que escreveu Hebreus? No conselho de não. Não sei. Meu conselho é não sei. Paulo Paulo não foi. Com certeza Paulo não foi. Né? Eu só falo isso. Oi? Eu só falo isso. Por causa do estilo de escrita de Paulo. Paulo tinha dois estilos de escrita que eu não vou comentar muito para não tomar muito tempo. Paulo, pelo menos dois estilos de escrita de Paulo. Métrica rabínica. O que é métrica rabínica? Comparação do maior para com o menor. O primeiro Adão foi
Por quê? Entendi. Primeiro Adão foi chamado de alma vivente. Segundo Adão foi chamado de espírito vivificante. Métrica rabínica. De Paulo. Outra característica da escrita de Paulo. Digressão. O que é digressão? Eu estou escrevendo um assunto. Paulo é assim, né? Isso é estilo de escrita de Paulo. Eu estou escrevendo um assunto. Eu lembro que tem um assunto mais importante do que esse que eu comecei a escrever. Aí eu interrompo e escrevo essa que é mais importante. Aí depois, quando eu acabo de escrever essa que é mais importante, aí eu volto para a primeira. Isso é chamado de digressão. Paulo tem muito isso. Hebreus não. Hebreus você pode ver que, primeiro capítulo, Jesus é maior do que os anjos. Segundo capítulo, se não me falha a memória, Jesus é maior do que Moisés. O terceiro, Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que o sacerdote. Jesus é maior do que o sacerdócio de Levi. Tem lá o capítulo 7, 3 capítulos para falar sobre isso, né? E assim por diante. Ele não termina um assunto sem antes desenvolver isso, exato. Hebreus é citado por Papias. Hebreus é citado por Clemente de Roma no primeiro século. Então, ele entrou por causa disso. Não se sabe quem escreveu, mas ele entrou por causa que ele tem todos os critérios, menos o nome do escritor. Mas vamos lá, então. Então, Josué aí, escrito. O livro foi escrito pelo Josué, compilado por Esdras, né? Josué como tipo de Cristo. O Josué, ele é o tipo de Cristo por pelo menos duas coisas. A primeira coisa, foi ele que conquistou Canaã. Assim como Jesus também conquistou o reino dos céus para nós, morrendo na cruz do Calvário. Outra coisa, o nome Josué, ele é escrito em hebraico mais ou menos assim. Errou. Eu botei uma colinha aqui, tá? Não estou fazendo de cabeça, não. Errou. Na verdade, o nome seria Yahoshua, né? Que vem de Yahu ou Yahvé, como é a possível pronúncia. O nome de Deus não tem pronúncia. Aquilo que nós chamamos de Jeová não tem pronúncia, né? O nome de Deus é isso aqui. Ele não tem pronúncia. Por que não tem pronúncia? Porque ficou mais de 400 anos sem ser citado. A língua mudou, do hebraico para o aramaico. Perdeu-se a pronúncia, ninguém sabe. Acredita-se, a possibilidade maior é que a pronúncia verdadeira seria Yahweh. Por quê? Achados arqueológicos e o nome de muitos personagens da Bíblia. Por exemplo, Elias, lá no hebraico é Eliahu. Ezequias, lá no hebraico é Ezequiahu. Mateus, lá no hebraico é Matitiahu. Isaías, lá no hebraico é Ishayahu, né? Então, acredita-se que que o nome seja Yahweh, a verdadeira pronúncia, mas ninguém sabe ao certo, né? Aí os testemunhos de Jeová falam que é Jeová, né? Nada a ver, ninguém sabe. Aí entra aqui, ó, no nome de Josué. O nome dele foi mudado, né? Oi? O nome de Josué. Foi quando houve a mudança, não que mudaram intencionalmente, ninguém mudou intencionalmente, mas ó, Josué, ele viveu no período anterior ao cativeiro babilônico, então era o hebraico Antigo. Exatamente. Massorético. Não, massorético vem depois. Massorético, qual é a diferença do hebraico consonantal para o hebraico massorético? Mesmo o nome mesmo já diz. O hebraico consonantal, ele não tem
vogais, só consoante. Daí o nome consonantal. O hebraico maçorético é o hebraico que vem com... Mistura, vogais. Por quê? Porque foram os maçoréticos que inseriram tanto os sinais gramaticais quanto as vogais no texto hebraico. Ah, mas isso aqui não é o I, não. Isso aqui é o Y, que é considerado uma consoante. Entendeu? Né? O nome mudou por quê? Anteriormente, nesse período, hebraico antigo. Aí o nome se pronunciava Yahoshua, ou Yehoshua. Né? Depois do cativeiro babilônico, a língua mudou. Deixou de ser o hebraico antigo para ser o aramaico. Aí alguns sotaques se perderam, como esse sotaque de Ro e Erro se perdeu. Aí, por exemplo, o nome de Jesus não é assim mais. O nome de Jesus é assim. Não tem isso aqui. O nome de Jesus é assim. Tá vendo? Olha só a diferença. Entendeu? Aí ficou assim. Yahoshua significa, Shua, salvação, Yah, de Yahvé, de Yahweh. Em portuguesadamente falando, salvação de Jeová, ou Jeová é salvação. É a mesma coisa do nome Yeshua. Aí como muitos falam comigo, tem até debate que às vezes a gente entra nisso aí. Então por que está Jesus? Ninguém quis mudar o nome, irmãos. Sabe por que o nome mudou? No grego não é, no grego koiné, o grego hoje tem, mas no grego da época de Cristo, que é o grego koiné, não existe o som de Shu. Não existia esse som. O som de J é novo, você sabe disso, né? O som de J é novo. Não existia o som de J. Nem no hebraico. Nem no hebraico, nem no grego. Nem língua nenhuma. E tem gente que se desvia só por causa desse nome. Tem gente que não acredita que o nome de Jesus... E o cara entra na paranoia nisso aí, ele vai pro mundo só por causa dos nomes. Eu conheço os três. Exatamente. Pede salvação por causa desse nome. Pede a salvação por causa do nome. O cara do nome, tô falando sério. O cara começa a ficar tão habituado que... Isso. Aí quando os apóstolos, teve que ter... Jesus não mandou pregar o evangelho a toda criatura? Sim ou não? Sim. Aí eu vou lá falar com os gregos, aí Yeshua. O grego não vai, naquele tempo, o grego não sabia falar Yeshua. Você já leu Schwarzenegger lá? Eu só sei falar porque eu já ouvi milhões de vezes na televisão. Mas se eu fosse aquele cara que fez o Thor no cinema, eu não sei pronunciar o nome do cara. Entendeu? É a mesma coisa. Isso agora. A mesma coisa é aqui, Aí no grego, o hebraico, outra característica, é escrito da direita para a esquerda. Aí no hebraico, todas as línguas orientais são assim, da direita para a esquerda. Aí no grego ficou mais ou menos assim. Botou o Iesus. Professor, mas não termina com A. No grego koiné também tinha uma regra gramatical para ditongos. Não existia ditongos terminados em um A. Aí de Yeshua ficou Iesus. Aí depois pro latim ficou Iesvis. Ou Jesus. Aí depois no inglês ficou Jesus. E no português era Jesus, né? Depois com o advento da letra J, Jesus. Depois no português Jesus. Ninguém quis mudar nada, isso é balela. Essa letra J só tem no nossa língua? Oi? A letra J só aparece na nossa língua? Não, a letra J aparece no inglês também. Em outras línguas também. Mas nesse tempo aqui não tinha. Naquele tempo, isso. Exatamente. Nesse tempo não tinha. Mas aí o pessoal vai fazer questão por causa do J. Se tiver algum aluno, ainda bem que esse pagador é de isopor, né? Isopor não, de rádio. Não, mas tinha que ser de madeira. Tem até uma prova aqui contra mim.
Aqui, ó. O nome Mas foi- entendeu? o nome Eu foi- tenho um irmão que eu conheço, amigão meu, se desviou por causa disso. Conheço um monte, conheço uma porra. Não vou nem falar porque depois eu vou mandar no YouTube aqui, mas eu gosto do cara pra caramba. O cara tá perdido. Conheço vários. Foi pro inferno por causa. Aí vai pro inferno por causa do nome. Por causa de um Jota. Você acha que Jesus faz questão se você vai pronunciar o nome dele como Yahoshua, Yeshua, alguma coisa? Mas é Quando a gente vai, eu já vi várias vezes expulsar o demônio em nome de Jesus. Se fosse, então não saía. É verdade. Agora vai para se sair com o nome Yahoshua, acredito até que saia, né? Mas tem as minhas dúvidas, né? Entendeu? Ô, Reinaldo, o mal do cristão e nós que somos pentecostal é que tem pessoas que acabam se perdendo, quer questionar muito. Não só no nome. Tem coisas da Bíblia que é revelação, cara. Não adianta você bater, eu estudei, porque isso tem que ser assim. Porque se fosse para Deus revelar com cabeça de bagre, igual eu vi uma mulher falando esses dias aí na internet, viu um monte de gafanhoto ao final dos tempos. E não tem nada que diz na Bíblia que viesse ser com gafanhoto. E o dia que acontecer. Deus não falou o dia. Aí tem gente querendo se promover nisso, vai acabar tal dia. E vai ser com gafanhoto, vai ser com isso. Cara, Deus falou que ia acontecer e não ia ser assim. Ele não ia deixar o homem divulgar quando ia acabar o mundo. Claro. Em nenhum Talvez momento. ele não sabe, talvez ele não sabe. É Em nenhum verdade. momento. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, a gente que estuda, vou falar até por mim mesmo, porque estudar a Bíblia é difícil, gente. Uma coisa é você estudar num curso técnico para você passar, mas a Bíblia você tem que, assim, estou falando que eu questiono muita coisa, a gente tem que pedir muito a Deus para a gente questionar, mas olhar para o alvo que é Cristo da salvação. Porque se a gente olhar questionando por dúvida mesmo nossa, acaba desviando, cara. Esse, só citando de passagem, esse amigo meu, o cara agora veio falando pra mim que tá errado, você não pode falar judeu. Olha só, você tem que falar o nome do hebraico, em hebraico, Yehudim, judeus, né? Yehudá, de Judá. Né? Aí, por exemplo, Israel, você não pode mais chamar de Israel. O certo é Yahshurum. Eu nunca vi esse negócio de Yahshurum. Aí agora ele veio falar que, na verdade, assim, nada contra, né? Mas ele veio falar que os descendentes judeus são os negros. Por que não? Aquela profecia, aquele negócio que Deus falou para Abraão, que ficaria 400 anos no cativeiro, não foi no Egito, não foi no Brasil. O cativeiro não durou nem 400 anos. Foi de 500 e... A escravidão negra foi de cerca de 1540 a 1888. Não dá nem 400 anos. Então, assim... Só orando. Né? Então, Josué é como um tipo de Cristo. Por quê? Ele conquistou Canaã, né? Assim como Cristo conquistou a nossa salvação. Né? E o nome dele aponta para o nome do Salvador também. Significa, né, Jeová salva ou salvação de Jeová. O nome dele era Oséias, né? O nome dele era Oséias, significa salvação apenas. Aí aqui virou salvação do Senhor. Foi Deus mesmo que mudou o nome dele? Foi? Provavelmente Deus que mudou o nome dele? Foi Moisés que mudou o nome dele. Foi em Deuteronômio. Foi em Deuteronômio? Acho que foi Deuteronômio. Eu não lembro, mas eu sei que em Números o nome dele já aparece já como Josué. Em Números capítulo 13, quando é enviado os espias lá para a terra, para ver a terra de Canaã. O nome dele já tinha sido mudado para Josué. Né? Então, se o nome fosse tão importante, por que Deus mudou o nome? É verdade. Ok? Preparação para a conquista de Canaã. Moisés morreu e foi sepultado. A Bíblia diz que Moisés morreu e foi sepultado lá ao pé do monte Moabe. Aí tem alguns que falam que Moisés ressuscitou, né? Mas não está na Bíblia. O que Paulo escreveu? Não passeis daquilo que está escrito.
O que eu tenho que ensinar tem que estar aqui. Ah, mas não é eu que tenho que colocar, não. É ela que tem que me ensinar, entendem? Eu tenho que extrair dela aquilo que ela quer me ensinar. Não colocar na boca dela aquilo que ela não fala. Quem colocou na boca de Deus aquilo que Deus não falou? Foi o diabo. A heresia nasce com o diabo. Por quê? Lá no Éden, foi assim? O diabo lá entrou na serpente, apareceu para Eva, aí falou para Eva, foi assim que Deus disse, não comerás de todas as árvores do jardim? O diabo colocou as coisas na boca de Deus. Deus não falou isso. Ele falou, pode comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal. Né? Então, aí você tem que extrair dela aquilo que ela está te ensinando, não colocar nela aquilo que ela não diz. Quem faz isso são os testemunhos de Jeová, os mormons, etc. Cristão não faz isso, né? Então, a Bíblia diz que Moisés morreu e foi sepultado. Deus aparece ou fala com Josué falando, olha, meu servo Moisés é morto, agora você vai liderar o meu povo para atravessar aí o Jordão. Eles estavam, se não me falha a memória, o nome do lugar era Cades Barneia. Confiram para mim, por gentileza. Enfim, e aí, o que aconteceu? Antes de Josué entrar na Terra Prometida, Josué falou, olha, armazene provisão, que daqui a 3 dias nós vamos entrar em Canaã. Por que armazenar provisão? Porque, até esse período, vinha maná do céu para alimentar o povo, né? O que Deus disse? Enquanto vocês estiverem no deserto, tem maná. Entrou em Canaã, acaba o maná. Exatamente. Então foi por isso que Josué falou, armazene provisão aí, armazene maná aí 3 dias. Incrível, né? Antes estragava. Agora, agora não vai estragar. Armazene aí durante 3 dias. Né? Então armazenaram lá o maná para entrar. Depois, Josué mandou os 2 espias lá para Jericó, para espiar Jericó. Né? Eram espiões, né? Para ver as fortificações, ver o povo. Vale lembrar que isso é uma teoria, mas é uma teoria na qual eu acredito. Jericó não era uma cidade como a gente pensa, que seria um castelo habitado por pessoas, né? Que tinha famílias morando ali, não. Aquilo ali era uma base militar. Jericó era uma base militar. Essa é a teoria. E o que Raabe estava fazendo lá dentro? Raabe era uma... Eis a razão pela qual ela estava lá. Né? Então, esses 2 espias vão lá para espiar a terra. Os muros de Jericó eram muros enormes. Né? Dava para passar 2 carros um ao lado do outro. A própria Raabe morava nos muros, morava ali nos muros. Os arqueólogos encontraram que em Jericó existia 2 muros, um muro interno e outro muro externo. Era um muro dentro do outro, mais ou menos assim, o muro externo e o muro interno. O externo era mais forte do que o interno. Isso aconteceu por quê? Porque naquele tempo acontecia assim, camarada, o pessoal fazia um castelo, aí outros iam morando aqui, porque já não cabia mais para morar aqui, outros iam morando aqui. Aí depois fazia outro. Isso acontecia muito nas cidades medievais também. Né? E eles foram para lá. Os espias foram para lá. O rei da cidade soube que os espias estavam ali, eles se esconderam na casa da Raabe, né? Raabe falou lá com os espias, né? Falou com os soldados, aliás, não, eles já passaram por aqui, mas já fugiram, saíram por lá, vão atrás deles. Só que ela escondeu ele lá debaixo da palha, né? No eirado, né? Seria algo semelhante a um segundo andar de uma casa. E depois disso, ela fez uma aliança com os espias. Qual foi a aliança mesmo? Qual foi ela?
poupar ela, né? Ou seja, olha, eu não vou falar nada para ninguém, né? Mas quando vocês invadirem a cidade, vocês me poupem. E aí os espias falaram para ela, olha, essa aliança só vai acontecer se você realmente não falar para ninguém, não nos denunciar para ninguém. Ó, mas também para essa aliança permanecer, além disso, você tem que botar uma fita de escarlate na janela onde você mora, que dava para ser vista do muro, de fora do muro, né? Você tem que pegar todas as pessoas da sua família para botar dentro da tua casa. Só vai salvar quem estiver dentro da tua casa. É igual na igreja, né? Só se salva quem está... Só é salvo quem está... Saiu? Ó, se você corta... Se você tem o seu dedo... Tem gente que fala... Ah, tem salvação fora da igreja. A igreja é o que de Cristo? Mesmo corpo de Cristo, né? Ó, você tem seu corpo. Se você cortar o seu dedo morre. Mas o corpo... Se der tempo, até dá para fazer. Né? Eu tenho um amigo aí que eu trabalhei por muitos anos em estaleiro. Né? Eu trabalhei por muitos anos em estaleiro. Teve um amigo meu que perdeu essa pontinha aqui do dedo dele. Aí guardaram na hora de fazer o enxerto. Até hoje ele só tem só até aqui. Ó. Essa parte da unha já foi. Né? Eu estava até no dia, eu não estava perto dele, mas eu estava lá no dia. Então assim é a igreja. Você está dentro da igreja... Está salvo, saiu da igreja, perdeu. Né? Ok? Então essa foi a aliança feita lá com Raabe. Né? Inclusive Raabe se casou com um dos espias. O Salmo, está na Bíblia, não é coisa de novela não. Está na Bíblia. Né? Inclusive ela foi mãe de Boaz. Qual Boaz? Marido de? Ruth. Exatamente. Né? Então, após esse evento, o que se dá? Após esse evento, os espias retornam, né? Tem lá o acontecimento também do anjo parado lá, né? Com a espada desembainhada. Não é no caso de Balão não. É o outro caso aqui. Que aí Josué pergunta, você veio como nosso inimigo ou você é um dos nossos? Aí ele fala, eu vim como príncipe do exército do Senhor. Ali é uma aparição de Cristo antes da encarnação. É o Cristo pré-encarnado, chamado de teofania. O que é teofania? Significa aparições de Deus, né? Ok? Então esse anjo vai instruir a Josué como Josué vai conquistar a cidade. Como Josué vai conquistar a cidade? Ó, vocês vão rodear durante 6 dias. Vocês vão dar uma volta na cidade durante 6 dias. No 7º dia, então, não são nem 14, são 13. Onde eu botei? Ali. No quadro do meio. Primeiro aí. Foi 13. Porque foram uma volta em cada dia. E no 7º dia, eles deram mais 7 voltas, tocando as trombetas. E é incrível porque os arqueólogos eles encontraram uma outra coisa. As muralhas elas não caíram todas por completo. As muralhas elas não se desabaram, elas não desabaram toda ela. Só desabou assim. Só fez portão. E outra coisa incrível, ela não caiu assim, para dentro. Ela caiu para fora. Tanto a muralha interna quanto a muralha externa. Caminho. Fazendo uma Saída. ponte. Um caminho para que o exército de Josué entrasse na cidade e conquistasse a cidade. O que Deus falou que tinha que acontecer aqui? Então quer dizer que a muralha não caiu não? Oi? A muralha não caiu não? Toda não. Só essas partes.
A arqueologia diz isso. Tá? Só caiu essa parte. E aí o que acontece? Aqui, o que os soldados pegassem, os soldados podiam levar, né? Podiam comer de tudo. Não. Pecado de Acã. Pecado de Acã, exatamente. Né? Não podia. E aí o que aconteceu? Ó, tudo tinha que ser queimado. Mata todo mundo, acaba com tudo. E aí, A tribo de Judá. isso, eles entraram, fizeram como Josué ordenou, mas Acã A tribo de Judá pegou os tesouros do dia. Assistiu a novela direitinho. pegou 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Vou ver se você acompanha a novela. Não, bonitinho. Não. 3 coisas. Na capa, né? Capa babilônica. Rutela, né? Na rutela. Não. Foram, eu não lembro a quantidade exata, mas foram alguns ciclos de ouro e alguns ciclos de prata. O que ele foi que ele enterrou na terra? Oi? O que ele enterrou na terra? A capa babilônica e os ciclos de ouro e os ciclos de prata. Vale lembrar que dinheiro nesse período aqui não tinha moedinha bonitinha, cédulazinha igual a gente tem hoje. Dinheiro aqui eram pedaços de prata e pedaços de ouro. Moeda só foi cunhada muitos anos depois, lá na Pérsia e na Grécia, né? Mais especificamente na Grécia, né? E Acã enterrou lá, né? Teve a vitória, teve. O que aconteceu com a cidade depois que eles conquistaram? Queimou tudo. Os arqueólogos, quando escavaram a cidade de Jericó, eles encontraram bacias com sementes, provisões com sementes, com sementes queimadas, trigo queimado, comprovando o que a Bíblia diz. Que a cidade, ela foi tomada, ela não foi saqueada, que é o normal quando acontece uma conquista. Qualquer conquista, isso é chamado na Bíblia de despojo. Você invade a cidade, você vence o exército e você vai tomar posse dos bens daquele exército. Armadura, espada, cavalos, né? Comida, o que tem lá você leva. Em Jericó não. Em Jericó queimaram tudo. Exatamente como a Bíblia diz, a arqueologia também ratifica, confirma, né? E aí foi assim que essas coisas aconteceram. 13 voltas no total, a queda dos muros, né? Aí depois vem a conquista de Ai. Como acontece lá na conquista de Ai? A Bíblia diz que chega alguém lá diante de Josué, né? Agora nós estamos com moral, vamos colocar assim na linguagem meio carioca, nós estamos com moral, nós estamos bem na fita, né? Não manda todo mundo não, manda só uns 2 ou 3 mil só. O que é isso? Excesso de confiança. Soberba. O cara cai bonito. Cai bonito. Aí mandaram lá os 3 mil, os 3 mil. E aí o que aconteceu? Derrotados. Depois Josué vai fazer o quê? Vai orar para saber por quê, né? Aí Deus revela, tem pecado no meio do povo. Daí eu conheço. Você é juiz. Quê? Você é juiz. Eita, passo do garotinho. Rapaz, ele é filho do pastor, cuidado, né? Olha. É surpresa, né? É isso aí. Esse eu não. Ele não veio ainda não, mas eu filho do pastor. Né? Então, É Monte Rafael, pô. Aí, Monte Rafael. Você quer, mano? Você também não. uma outra coisa interessante. O que significa a palavra ai? Ele dá uma topada no cantinho do sofá. Ai! Ai, que velho. Sem Monte Rafael. Ai em hebraico significa ruínas. Quando Josué chega em Ai era cidade sim, mas estava em ruínas.
que o povo que entrou aqui, depois da destruição da cidade, eles refizeram parte da cidade que já estava em ruínas. Daí o nome Ai, que significa ruínas, né? Então, depois que se descobre o pecado de Acã, o que acontece com Acã? Morre. Ah, mas a Bíblia não diz não matarás? Não era lei. Morreu só ele, não, né? Oi? Morreu só ele, não. Morreu ele e a família dele. Jesus, filho, não matarás. Morreu Não todo aquele mundo. cara que foi pegando leão no sábado. Também. Ah, mas a Bíblia não diz não matarás? Aí tem a contradição. Será? Porque quando a Bíblia diz lá nos 10 mandamentos não matarás, a palavra ali é não assassinarás. O que é você assassinar? Matar alguém sem culpa. Sem julgamento. Entendi. Ou seja, a Bíblia ela não é contra a pena de morte. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Nós tivemos a lição da Escola Dominical falando sobre isso, né? Então a Bíblia não é contra a pena de morte. Alguns países são a favor, outros não. No Brasil não tem pena de morte. Por quê? No Brasil até tinham no período do Império. Só que enforcaram um cara que era inocente. Não tem nada a ver, não, mas eu vou dar um exemplo. Muita gente está crucificando aquele cara que foi roubar um colégio, só tinha mulher lá e uma policial matou, né? Eu sei que não. Deu um tempo nele. Deu um tempo, mas pô, cara, o cara só foi que só tinha mulher lá e criança, entendeu? Pô, ela fez o certo, cara. E tem gente. Cara, teve um monte de gente que até tacando pedra nela. Porque ela era policial com a gente. O cara só foi pra assaltar e matar as crianças, se dar bem, roubar, porque sabia só que tinha mulher e criança. Ele não esperava aquela reação. Ó, quem criticou é porque não é policial. Criticou porque não é policial. Porque se você é policial, você tem, pode ser policial ou bandido, qualquer um dos dois. Policial, eu puxo sardinha pra quem é policial. Mulher, criança, o cara quer se pô. Você puxa uma arma, ameaça alguém, manda a bala em cima dele. Não é assim? Você sabe, eu não sou policial, nem quero ser militar, mas pô, ele só foi lá pra tentar roubar, porque se assim, mulher é frágil, crianças indefesas. Ok? Mas é isso aí mesmo. A policial fez certo. Né? Dou todo crédito a Deus em primeiro lugar e depois a ela. Né? Mas aí o que acontece? Depois que se descobriu que a conquista de Ai não se deu, né? Por causa do pecado de Acã, Acã foi apedrejado, teve a questão lá de tirar sorte, né? Descobriu que foi Acã, dá glória a Deus. Josué, foi realmente eu peguei, eu peguei lá do que não era para pegar e tal, né? O que aconteceu? Do que estava em Jericó, o que fosse de prata e ouro deveria ser queimado? Não, levado para o tabernáculo. Faria parte da sala do tesouro lá do tabernáculo. Né? Agora o restante de comida, mata tudo, destrói tudo. Né? Depois que descobriu que tirou o pecado do meio do povo, Deus falou novamente com Josué. Olha, leva todo mundo. Não leva só 2 ou 3 mil não. Leva todo o povo. Todos eles. Armam emboscada. Fica alguns lá escondidos atrás da cidade. Os outros avançam pela cidade. Depois recuem, simulando uma fuga. Por quê? Quando os soldados de Ai verem que vocês fugiram, eles vão correr atrás de vocês. Vai deixar a cidade desprotegida. Aí entra os que estão, incendiar a cidade. Foi isso que aconteceu. Quando aqueles que correram atrás do exército, né, de Josué, olharam para trás, que viram a cidade sendo queimada, perderam praticamente a motivação, né, e foram derrotados. Né? E aí ocorre a conquista de Ai. Né? Vale lembrar também que Josué ele não conquista todo o território de Canaã. Não é ele que conquista todo o território de Canaã. Será Salomão quem
ampliará, Davi primeiro e depois Salomão, quem ampliará o território total de Israel. Acã, ou melhor, Josué, ele conquista algumas partes, não toda a parte de Canaã. O que Deus disse? Ó, o território será desde do rio Eufrates até o ribeiro do Egito. Esse ribeiro do Egito, ó, vou colocar aqui o mapa, não levem muito em consideração, porque eu sou, para desenhar, eu sou negação. Então, mais ou menos assim. Não sei se eu já desenhei aqui outras vezes. O Egito fica aqui, ó. Aqui fica Mar Vermelho, ó. Não, é uma moré, não, moré que se dá. Aqui fica o ribeiro do Egito, que não vai nem até aqui embaixo. Aqui fica o Monte Sinai. Aqui o rio Eufrates. O território, segundo aquilo que Deus previu, vinha daqui, aqui o Rio Jordão, aqui o Mar da Galileia, aqui o Mar Morto, né? Tá. Seria mais ou menos assim, ó. Seria mais ou menos assim. No tempo de Josué, eles conquistaram isso aqui, ó. Olha só. Em comparação com aquilo que eles tinham que conquistar. Chegaram perto de conquistar isso aqui nos dias de Salomão, que não chegou até o rio do Egito. Chegou até aqui, pontinha aqui do Golfo de Acaba. Esse canal aqui é chamado de Canal de Suez. É um lugar estratégico para entrar no Oriente Médio, né? Enfim, né? Ou seja, a conquista não se deu toda de uma vez. Ah, irmão Reinaldo, mas como é que Josué falou lá que conquistou a Canaã toda? Então, isso é uma linguagem figurada de fé. Por exemplo, você ganhou uma bênção. Pela conquista. Exatamente. É pela fé, digamos assim. É uma linguagem que fazia parte da cultura deles, era uma linguagem simbólica que eles usavam como hoje nós usamos a linguagem pela fé. Eu estou desempregado, mas vou arrumar um emprego em nome de Jesus. Já estou empregado pela fé. É por aí que se dá aqui, né? Okay? E aí, após a conquista de Acã, tem aquela aliança dos gibeonitas. O que os gibeonitas fazem? Lembram? Quem lembra? Quem lembra? Os gibeonitas eram um povo que morava ali perto da onde eles estavam acampados. Mas o que eles fazem? Ó, Israel já está com uma fome enorme. Venceu o Egito, lá nos dias de Moisés, né? Afogou lá os homens, o exército, né, do faraó lá nas águas do Mar Vermelho. Conquistou. Uma outra coisa importante que eu esqueci de mencionar. A travessia do Rio Jordão. Antes, vamos voltar lá atrás aqui. Travessia do Rio Jordão. Quando Josué atravessou o Rio Jordão, era uma época de cheia. O Rio Jordão estava transbordando. Foi na pior época para atravessar o Rio Jordão. Vale lembrar que o Rio Jordão, a palavra Jordão significa o que desce. Por que o que desce? Não só o que desce na direção norte-sul, que na época eles não tinham nem essa noção de norte e sul. Tanto é que quem estava aqui em Jerusalém, quem estava aqui na Galileia, falava, vou subir a Jerusalém. Mas como assim subir? Estou indo lá para o sul. Sabe por quê?
porque Jerusalém ficava numa montanha. Essa aqui era a região, ó, ficava em cima do Monte Moriá. Era um monte. Desce porque não só que é na direção norte-sul, que na época nem tinha essa noção de descer no sentido de sair do norte para o sul, mas no sentido de que aqui estava acima do nível do mar, aqui estava abaixo do nível do mar. Entendeu porque era uma descida? Acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. Por isso que é uma descida. Entendeu? Então Jordão significa que desce. Quando eles atravessaram o Jordão, eles atravessaram aqui, ó, que era o ponto mais cheio do Rio Jordão. Era o lugar em que o Rio Jordão era mais fundo e numa época de cheia. O rio estava transbordando. E aí Josué falou, olha, vocês vão, a Arca da Aliança vai na frente. Quando vocês pisarem, quando os sacerdotes que levarem a Arca da Aliança pisarem no rio, o rio vai se dividir. Igual Deus fez com Moisés lá no Mar Vermelho. Né? Quando os sacerdotes com a arca pisaram no Rio Jordão, ele se abriu. Formou-se uma muralha de um lado e do outro lado o rio como que secou, até que todos eles atravessassem o Jordão. Depois quem vai fazer isso vai ser Elias, né? E depois de novo o Eliseu. Mas aqui Josué. Né? Então, ok? Como houve a travessia do rio. Pela fé. O cristão, ele conquista as coisas pela fé. Porque quando a gente confia em Deus, Deus nos dá vitória. Mas quando a gente não confia em Deus, aí como Deus vai nos dar vitória? Ter fé significa ter confiança. Ter fé significa você confiar. Como um filho confia no pai na hora de salvar o filho de alguma tragédia, alguma coisa, né? Okay? Então vamos voltando para cá, adiantando os gibeonitas. O que os gibeonitas fizeram? Eles moravam perto do acampamento de Josué. Eles se vestiram de roupas velhas, pegaram pão bolorento, pão velho, pão duro, pegaram odres velhos, né? Vinho velho, fermentado, e foram fazer aliança com Josué. Por que eles fizeram isso? Canaã já estava, os cananeus estavam tremendo de medo, porque eles ouviram falar da travessia do Mar Vermelho, eles ouviram falar da travessia do Jordão, eles ouviram falar da conquista de Jericó, que era, se não a maior, uma das maiores fortificações de Canaã. Eles estavam com medo. Os gibeonitas foram lá, se disfarçaram, foram conversar com Josué. Olha, Josué, a gente veio de longe, a gente é um povo fraco, um povo pobre, então nós queremos fazer uma aliança com vocês. Quando vocês não destruírem a gente. Só que o que Deus disse para Moisés lá atrás? Para não fazer aliança com os povos estrangeiros. Né? Para quê? Para que eles não se tornassem em armadilha, em tropeço para os filhos de Israel, chamados aqui nesse período de hebreus. Vale lembrar que não eram só os israelitas que eram hebreus, não. Né? Aqui não era, mas eles eram chamados de hebreus. Mas não eram só eles os hebreus, aqui não. Dessa época não. Assim como também eles não são os únicos semitas de hoje, né? E aí, o que aconteceu? Eles fizeram essa aliança. Depois, Josué descobriu que eles vieram de um reino ali perto. O que Josué fez? Honrou a aliança que fez com Gibeão, né? Mas tornou os gibeonitas escravos dos judeus, dos israelitas. Aqui não existia ainda essa noção de ser judeu. Aqui existia a noção de ser hebreu ou descendente de Israel. Né? Tudo bem. Após isso, o que aconteceu? Os reis
de 5 cidades de Canaã ouviram dizer que os gibeonitas fizeram uma aliança com os filhos de Israel. E aí eles fizeram uma confederação de reis para atacar Gibeão. Eu não lembro, né, todos os 5 reis, mas era o rei de Jerusalém. Se alguém lembrar aí, todos podem me ajudar. Era o rei de Jerusalém, era o rei de Laquis, né? O rei de Jerusalém, o rei de Laquis. Bom, eu só lembro agora no momento desses 2 reis, né? E atacaram os gibeonitas. Os gibeonitas pediram socorro a Josué. Josué foi para socorrer os gibeonitas. Foi nessa batalha que Josué orou a Deus, nessa batalha, para salvar os gibeonitas, que Josué orou a Deus para o sol parar. E o sol parou quase um dia inteiro. Teve um segundo milagre, fora a parada ali, não da terra, mas do sol, não do sol exatamente, mas da terra, né? Teve um professor lá na faculdade que falou que a Bíblia está errada. Por quê? Porque está escrito que o sol parou. Eu falei, professor, isso aí é lá na universidade. Não foi no seminário, foi na universidade. Aí ele falou, não, mas a Bíblia, porque está escrito lá que o sol parou, não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol. Eu falei, professor, isso aí é linguagem coloquial. Até o cientista mais famoso do mundo, que morreu agora, acho que foi no mês passado, Stephen Hawking, o nome dele. Na cadeira de roda? Oi? Na cadeira de roda. Na cadeira de roda, né? Ele fala que o sol se põe. O sol se põe? O sol não dorme, como é que o sol se põe? O sol nasceu, o sol nasce. Então tá dando uma volta. Sempre existiu, né? Então, isso é linguagem coloquial, professor. Aí ele ficou quieto. O sol parou por quê? Linguagem coloquial, né? Então o sol parou. Teve um segundo milagre fora o sol parar aqui nesse evento. Quem lembra? Eu esqueci quem hora, porque o sol inclina, se não me engano, 10 graus, equivalente a meia hora. Não, isso aí foi no tempo do rei Acais. Teve um outro milagre que aconteceu aqui, quem lembra? Deus jogou pedras de fogo sobre o povo, sobre esse exército dos 5 reis. Que é Deus quem peleja pelo seu povo. É Deus que peleja por nós, né? Então Deus mandou pedras de fogo. Os pesquisadores encontraram nessa região de Aijalon pedras vulcânicas. Só que não existe vulcão nessa região. Milagre não se prova, né? Alguém consegue provar um milagre? Alguém consegue pegar um milagre e fazer um experimento científico com milagre? E explicar. E explicar? Aqui é uma evidência de um milagre. Como é que pode? Uma pedra vulcânica enorme está num lugar que não existe vulcão. Não tem isso em nenhum lugar do mundo. Mas aqui em Aijalon tem. Evidência do que Deus fez, né? Em toda essa travessia, Josué, em toda essa conquista, Josué usa algumas coisas para servir como memorial. Vamos voltar mais um pouquinho, mais uma vez, lá no Rio Jordão. 2 colunas, uma erigida no rio e outra erigida fora do rio, como que prova da aliança de Deus com o povo, como prova do milagre de Deus com o povo de Israel, né? Após a travessia acabou o maná, né? Mas aí o que acontece? Nessa época aqui, Josué conquista esses 5 reis, né? Só que Jerusalém, ele não conquista nessa época. Ele vence Jerusalém, mas ele não conquista Jerusalém. Jerusalém só vai ser conquistada por Davi, lá no 2º livro de Samuel, né?
Aqui ele vence o rei de Jerusalém, mas ele não conquista Jerusalém. Ele não torna Jerusalém como parte do território de Israel, né? Mas ele apenas vence o rei daqui. Aí, depois disso, Josué vai vencer outras batalhas. Josué vai travar outras batalhas. Ele vai nessa conquista, Josué conquista Hebron, Eglon, fala nisso, esses são os 5 reis. Quais são esses 5 reis que vão lutar contra os gibeonitas? Ó, o rei de Hebron, o rei de Eglon, o rei de Laquis, o rei de Lina e o rei de Jerusalém. São esses 5 reis, né? Após isso, Josué derrota e conquista as terras de Maquedá. Ele conquista Betel. Ele conquista Gilgal. Ele conquista Madom, Sinron. Ele conquista Meron, Qued, Azor. Ok? São as terras que ele conquista. Essas terras todas ficam aqui, nessa direção, né? Aqui, ó. Estou usando agora até o mapa aqui para me direcionar. Mais ou menos isso aqui, que era o território de Israel nesse tempo. Aqui ficava o que? Moabe, que já tinha sido conquistada por Moisés, né? Aqui eram territórios dos Moabitas, de Seom, né? do rei lá. E aqui fica 3 tribos. Fica a tribo de Manassés, fica meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben, e fica, vou pegar aqui, fica a tribo de Ruben, fica aqui, a tribo de Gade fica aqui, e a meia tribo de Manassés fica aqui nessa região. Antes deles conquistar, antes de Josué entrar aqui, essas 2 tribos e meia deixam suas famílias aqui, só que os homens de guerra vão conquistar. Ó, você já tem sua herança, mas agora vamos entrar para conquistar a herança dos seus irmãos, né? Então, essa aqui foi a região conquistada por Josué nesse período. Após essa série de conquistas, o que vai se dar vai ser a divisão da terra entre as tribos. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tá tudo tranquilo? Tá bom? Tá maçante ou tá tranquilo? Tá tranquilo? Qualquer coisa pode. Professor, vai mais devagar, tá muito rápido. Né? Professor, tá? Fica à vontade. Oi? Isso também. Isso é interessante, foi bom até você falar isso aí. A gente depois vai pegar aqui algumas coisas do livro, né? E a gente não está usando aqui o livro, é o que o livro diz, né? Mas a gente não está usando muito o livro. A gente vai fazer algumas coisas aqui com o livro, vocês já vão anotando aí no caderno de vocês já, tá? Por gentileza. Mas é uma coisa simples, eles não receberam o livro ainda não. Não, ainda não chegaram. Aham. O pastor Arão falou comigo antes. Ok? E aí, depois disso, vai haver a divisão da terra entre eles. Só que eles vão dividir a terra, mas a terra não está toda conquistada ainda. Aqui ficavam os filisteus. Eram 5 as cidades principais dos filisteus. Era Gate, era Gaza, era Askelon, Ecrom. Oi? Não, Hebron era mais para cá. Assim. A terra de Caleb. Isso, a terra de Caleb. Né? 45 anos, pelo menos. Isso, ele tinha 85 anos nessa época, né? E... Ok?
Então aqui ainda tinha alguns homens, os edomitas, né? Vale lembrar que a palavra filisteu significa povos do mar. Olha uma curiosidade aqui. Os filisteus da época de Abraão não eram os mesmos filisteus dessa época aqui, da época de Josué e da época de Davi. Então por que Abimeleque é chamado de o rei dos filisteus? Lembra do nome. A palavra filisteu significa povos do mar. Então todos aqueles que moravam aqui eram chamados de filisteus, porque eram povos do mar. Né? Só que os povos do mar da época de Abraão não eram os mesmos povos do mar da época de Josué e da época de Davi. Era uma outra tribo que veio para cá e conquistou, uma tribo de guerreiros veio para cá e conquistou essa terra. Né? E aí a divisão da terra, ela vai ficar, eu estou olhando aqui pelo mapa aqui da minha Bíblia, Judá ficou com a maior parte. Judá ficou com a maior parte, mais ou menos daqui. Inclui também algumas áreas que eles não conquistaram. Tá? Inclui também a área dos filisteus que estava aqui. Ó. Algumas áreas que eles não conquistaram. Dan fica aqui. Ó. Aqui fica Benjamim. Benjamim fica aqui. Benjamim. Aqui fica Efraim. Aqui fica Manassés. Zebulon fica para cá. Azer fica para cá. Né? Issacar para cá. Isso aqui vai ficar tudo embolado. Né? Vai ficar tudo embolado. Mas aqui tem uma curiosidade importante. Dan não ficava aqui? Mas a Bíblia não diz que Dan ficava lá no norte? Sabe por quê? Porque os homens da tribo de Dan acharam que esse território era muito pequeno para eles. E como eles ainda não haviam conquistado toda a Canaã, o que eles fizeram? Eles migraram para o norte. Atacaram um povo pagão, mas que era um povo que não estava voltado para a guerra. Isso aqui sim foi uma carnificina. Foi uma chacina. Os danitas, quando subiram para o norte de Israel, eles atacaram esse povo e conquistaram essa terra. Por isso que se costuma dizer, lá nos dias de Davi, de Dan até Berseba. Porque Dan fica no norte de Israel e Berseba fica no sul de Israel. De uma direção a outra. Né? De Dan até Berseba. E os danitas, quando eles vão para cá, eles vão ser a primeira tribo a se apostatar. Eles vão adorar os deuses daqui. E aí entra Mica. Quem era Mica? Era um homem da tribo de Dan. Ele contrata um sacerdote, um levita, para pagar esse levita para ser sacerdote dele. Ele suborna o neto de Moisés. O neto de Moisés, para trabalhar com ele como sacerdote de deuses pagãos. Né? Só que isso só vai acontecer lá no livro de Juízes. Mas aí, enfim, o livro de Josué, ele pode ser dividido em pelo menos 3 partes. A primeira parte é a parte da conquista, que vai aproximadamente do capítulo 1 até o capítulo 14. Do capítulo 1 ao 14 é a conquista. 1 ao 14, conquista de Canaã. Conquista de Canaã. Depois, do capítulo 15 até o capítulo 21,
Ó, do capítulo 15 ao capítulo 21, todos esses capítulos aqui, que são 6, serão dedicados à divisão. É coisa pra caramba a divisão, né? Quando a gente lê, assim, é até meio chato ler essa parte, né? Porque é só a divisão da terra, né? Aqui também vai ser tratado, ó, da cidade dos levitas. Gente, os levitas tinham herança no meio do povo de Israel? Por que não? O Senhor é sua herança. O Senhor, exatamente, porque o Senhor era a sua herança. Por que o Senhor é a herança deles? Eles eram dedicados à adoração. Eles levaram o povo a adorar a Deus. Eles eram dedicados às coisas do tabernáculo. O serviço concernente ao tabernáculo. Era Sacrifício, é o povo adorador. linhagem sacerdotal, entendeu? Oi? A linhagem sacerdotal. Sacerdotal, sim. Todos vocês responderam a palavra, responderam corretamente, mas não era aquilo que eu queria. Pode responder, você pode responder. Por quê? Por que isso? Ó, até 3 meses. Também. Ó, durante 3 meses do Êxodo, ó, da saída do povo hebreu do Egito até o Monte Sinai durou 3 meses. Durante esses 3 meses, todo primogênito era consagrado a Deus. Depois desses 3 meses, enquanto o povo estava ali no Sinai, mudou. Agora Israel, que os levitas que eram os primogênitos. Por quê? Adoração do bezerro. Ó, quando Moisés subiu ao monte para receber as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, o que o povo fez? Que era uma representação do deus egípcio Apis. Ou seja, eles saem do Egito, mas eles carregam o Egito no coração. Aquele touro de ouro, aquele bezerro de ouro, era uma divindade adorada no Egito, que era chamada de Apis. Moisés desce do monte, todas as tribos tinha uma multidão que adorou o bezerro de ouro, menos uma. Uma não adorou o bezerro de ouro. Aí Moisés falou assim, agora cada um, quem está do lado de Deus vem para cá. O povo veio. Os levitas vieram em massa. Aí depois ele falou, agora cada um pega a sua espada e mate o seu irmão, aquele que adorou o bezerro de ouro. Aí houve a purificação, né, do povo hebreu. Né? Mataram os apóstatas, os idólatras, os pagãos. Aí Deus consagrou os levitas. Os levitas, eles não tinham terra para eles. Eles não tinham herança, porque eles eram herança, o Senhor era a herança deles. Eles eram ao povo, foi escolhido para ser sacerdote. Vale lembrar que Levi teve 3 filhos: Coate, Gerson e Merari. Para ser sacerdote e para carregar a Arca da Aliança, só os coatitas. Quem eram os coatitas? Eram os da família de Coate. Moisés, Arão, Miriam eram da tribo de Coate. Para ser sacerdote, só os descendentes de Arão. Para carregar a Arca da Aliança, só sacerdotes da tribo de Coate. Os outros eram levitas, não sacerdotes. Né? Então os levitas, como eles não tinham uma terra designada para eles, eles tiveram cidades. Algumas cidades foram destinadas a eles. Outra coisa que também aconteceu aqui foi
as cidades de refúgio que foram estabelecidas ali, né? Para que essa questão é uma questão mais judicial, mas por que cidade de refúgio? Ó, eu estou cortando uma árvore com machado. O ferro solta do machado, mata um indivíduo lá na frente. Aí o irmão do cara, que é aquela massa enorme, alta, vai querer me pegar para matar, né? Aí eu vou para a cidade de refúgio. Das filhas de Zelofeate. Teve esse... Moisés, e tem as cidades que a pessoa não pode, o vingador de sangue não pode entrar na cidade. Isso, exato. Aí quando o cara que matou sem querer, seria um homicídio culposo nos dias de hoje, quando ele vinha para essa cidade, ele tinha que consultar o ancião da cidade, o levita ou o sacerdote responsável pela cidade, né? E ele deveria ficar ali enquanto aquele sacerdote estivesse vivo. Depois que aquele sacerdote morresse, ele estava livre para sair. Ou até o vingador do sangue morrer. Ele tinha que ficar nessa cidade de refúgio, né? Uma outra coisa interessante aqui que vale lembrar é a herança de Caleb, que um dos nossos irmãos aí colocaram, né? Por que a herança de Caleb? Caleb era de qual tribo? Caleb era da tribo de Judá. O pai dele era pagão, Jefoné, mas a mãe dele era judia. Ou seja, da tribo de Judá. Nesse tempo aqui não existia um conceito de ser judeu. O conceito de judeu veio após o cativeiro babilônico. Nesse tempo aqui não existia esse conceito de judeu como nação ou como religião, né? Não. Na verdade, ser judeu não é seguir uma religião judaica. Ser judeu é ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Nos dias de hoje, isso é ser judeu, né? Então não é qualquer um que é judeu. Quem é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. A herança de Caleb, que é Hebron. Hebron, exatamente. Quem faz a promessa a ele era. Quem faz a promessa era Moisés, né? Fala, olha, Deus promete Hebron como herança, né? Aí depois quem pega a mão dele é Josué, ó, essa é a terra, ele Moisés, profetizou, agora eu abençoo Hebron como herança, né? Exatamente. Né? Aí passa 45 anos, né? 45 anos, faz a promessa que ele fez atrás. É isso aí mesmo, parabéns. Qual foi o início da promessa? Porque Caleb queria Hebron? Não foi bem Caleb que quis, foi assim. Números capítulo 13. O que aconteceu lá? Moisés envia 12 espias. Sim, a terra é gigante. Né? Exatamente, Hebron era a terra dos gigantes. Né? Aí, Caleb, que foi enviado para lá também, ele espia a terra de Hebron. Só que quando os 12 espias voltam para... Volta com notícia negativa, né? Olha, Moisés, a terra é boa, meu irmão, olha o tamanho do capiúba que a gente trouxe. Imagina a melancia. Melancia. Verdade, nós temos melancia. Então imagine a manga coração de boi. Dava para dividir entre nós todos aqui, né? E aí falou, ó, a terra realmente é muito boa, mano, leite e mel, realmente, ó. Mas não dá pra puxar, não. Oi? Só tem um probleminha. Qual? Os gigantes. Exatamente. As gigantes, a terra é fortificada, tem castelo, né? Os caras são bons de guerra. Outra coisa, eles aqui ó, tinham armamento de ferro. Os judeus tinham armamento de bronze. Mas foram só os 10 que olharam a terra assim dessa forma, né? Josué e Caleb viram com bons olhos. Por isso que eles. E Caleb. Conseguiu. Conseguiu essa herança aí. Exatamente por isso. Mas, de graça, acho que é o Otiniel, né? Otiniel. Isso aí. Exatamente. Otiniel vai ser o primeiro juiz de Israel, inclusive. Né? Isso não é só novela, não, tá na Bíblia. Eu tô falando que Ô, povo esse chamado brasileiro. direitinho. Ô, povo brasileiro. Ele viu o mandamento. Mas E aí o que acontece, pessoal? Deus, quer dizer, com todo esse relatório lá,
Deus fala lá no capítulo 14, versículo 30, se não me falha a memória. Ó, todo aquele que saiu do Egito, de 20 anos para cima, vai morrer no deserto. Porque não acreditaram em mim. Não confiaram em mim. Deus falando. Salvo Duas pessoas. Josué e Caleb. E é interessante a forma como Deus fala de Caleb, né? Vamos lá, vamos conferir Números, capítulo 14. Eu acho essa palavra aqui... 14:30. Isso, pode ler. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Exatamente. Né? Na verdade, o versículo que eu queria ler é o versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ele fala, mas o meu servo Caleb, olha gente, isso aí, meu servo Caleb, olha só, sabe por quê? Porque Deus tem orgulho daqueles que glorificam o nome dele. Deus tem orgulho daqueles que perseveram em servir ele. Agora, quando aquele povo começa a fazer coisas que entristecem a Deus, aí Deus fala, ó Moisés, ó, o seu povo que você tirou lá do Egito, né? Deus tem orgulho daqueles que perseveram em seguir a ele, né? Então, a partir dessa, digamos, prova de fé de Caleb, que Deus promete a ele Hebrom, terra a qual ele próprio havia espiado, né? Porém, durante a guerra, parece que Josué teve um esquecimento, né? Na verdade, Josué estava distribuindo a terra. Essa terra de Hebrom ficava no território de Judá. Como Caleb era do território de Judá, ele foi, né, para pedir a herança dele, né? Aí, se foi exatamente assim, olha Josué, da forma como os irmãos falaram, olha Josué, 40 anos tinha eu quando Moisés me prometeu essa terra, se passaram 45 anos, eu tenho 85 anos, e tenho a mesma força, a mesma disposição que eu tinha. Quem dera, né? Se o nosso fosse assim também, né? 85 anos, tá com força total. Ele ainda conquistou Hebron, né? E ainda conquistou a terra. Exatamente. Né? É isso aí. E o interessante dessa conquista de Hebron foi isso que os irmãos colocaram, né? Ou seja, o que Caleb falou? Olha, o primeiro homem que entrar em Hebron e matar o primeiro gigante vai ser meu genro. Aí foi quem? Otiniel, né? Otiniel vai lá e mata o primeiro gigante. Se torna genro de Caleb. E os gigantes vão se refugiar na terra dos filisteus. Na terra dos filisteus. O Golias exatamente. De Gate, né? Ele era de Gate. E ele era descendente desse gigante de Hebron. Ele tinha 4 irmãos. Bibernópolis. Oi? Bibernópolis, né? Aham. Eu não lembro o nome dele. Esqueci o nome. Esqueci o nome. Sim, exato. Porque... Tem um que não diz o nome, não. Oi? Como é que era ele, tem um que tem 6 dedos. Isso aí. Ou seja, tinha 14 dedos, né? Igual você, Edu. Né? Mas aí, tá vendo? Olha o bullying, olha o bullying. Cadê esse? Não, eu procurando meu dedo aqui. É isso aí. Mas, e aí, o que acontece? Uma curiosidade. Por que Davi pegou 5 pedras lá no rio? Não pegou só uma? Será que ele não tinha fé e com uma pedrada só ele ia matar Golias, não? Porque ele sabia dos irmãos dele, Golias. Exatamente. Porque ele queria matar os 5 gigantes. Era uma pedra para cada um. Uma pedra para cada um. Uma pedra para Golias e uma pedra para os 4 irmãos de Golias. Por causa disso. Quem sabia que matando Golias, se os irmãos dele viessem, estava preparado.
Uma outra curiosidade aqui, que está um pouquinho fora desse, está um pouquinho antes daqui, mas está um pouquinho fora desse assunto aqui. Por que Moisés disse que ele era de língua pesada? Será que ele era gago? Tem gente que Claro que ele é gago. Oi? Tem gente que diz que é por esse motivo, por ele ser gago, ter dificuldade na fala. Aham. Eu tenho um outro motivo que eu acredito que seja mais plausível. São várias as teorias a esse respeito. Uma das mais populares é realmente essa daí, né? Mas eu tenho uma outra teoria que eu acredito que seja mais plausível. Olha só. Quantos anos Moisés ficou no Egito? Antes dele ter que fugir? 40. Exato, 40 anos. Quantos anos ele ficou em Midian? 40. Não. Com 40 anos em Midian, ele não sabia mais falar a língua egípcia. É igual você sair daqui do Rio e for morar lá na Paraíba, ou lá na Bahia. Você vai voltar, oxente, falando igual baiano, né? Então, Que coisa. mais ou menos é por aí. Não, tem que ser bem treta. Os caras são meio. Parece que tá com sono. Não é? Então, nesses 40 anos, Moisés não sabia mais falar o egípcio. Ele falava assim. Quem estuda línguas sabe disso. Quando você não pratica, com o tempo você esquece. Moisés passou por isso aqui. Aí Deus falou para quem falar por Moisés? Arão. Por que Arão? Porque Arão ele sabia. Porque Arão morava no Egito, né? Nessa época. Que Arão morava no Egito, e por ele morar no Egito, ele falava a língua egípcia. Né? Então, não é mais plausível? Né? 40 anos morando numa terra, você perde. Se eu morar 40 anos nos Estados Unidos, quando eu voltar para o Brasil, será que eu vou saber a paz do Senhor? Será que eu vou saber falar o português assim como a gente fala no dia a dia, morando 40 anos lá nos Estados Unidos? Né? Ok? Então aí, voltando aqui. Professor, mas essa teoria, ela vem de onde? Ela vem de Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, arqueólogo da Igreja Adventista. Ele é adventista, mas é aquele negócio, irmãos, tanto nos estudos teológicos quanto naquilo que a gente vê e ouve, aqui no nosso estudo não tem muito isso não. Né? Pelo menos 99,9% daquilo que vocês aprenderem, vocês poderão botar no bolso bom. Eu já vi alguns vídeos dele. Oi? Eu já vi alguns vídeos dele. Bom, ele é muito bom. Então, como adventista, o que a gente aproveita, a gente bota no bolso bom. O que a gente não aproveita, bota no bolso furado. Né? Eu tenho coleções de documentários dele em casa, detalhe, originais. Comprei, da Casa Publicadora Brasileira, que é a casa dos Adventistas do Sétimo Dia. Né? Então vem do Dr. Rodrigo Silva, apresentador do programa Evidência. Né? Ok? Mas é porque, como era a língua dele, então mesmo que ele perca um pouco a fluência em 40 anos, algo, né? em 7 dias volta. O que não volta é a questão do coloquialismo da época. Não volta. Provavelmente ele vai voltar com algumas palavras que ele nunca ouviu falar e as palavras que ele lembra, ninguém sabe mais o que é. Aham. Mas essa fluência volta muito rápido porque é a língua nata. Acreditem porque é papo de especialista. Obrigado, não sabia. É sério mesmo, a área dela é essa daí mesmo. Obrigado, minha irmã. Bênção pura. Tá vendo? Então, ele, com 7 dias, ele pegou de novo, né, a língua, né? Pegou o que tinha de novo, né? Digamos assim. Não, o que tem de novo ele não pega. Não pega. Pega assim, lá no deserto ele pega, não tem de novo. Tem de novo, é lá no deserto, até o deserto ele consegue pegar. Mas é a fluência mesmo, porque mesmo que o coloquialismo mude, todos os dias aparecem novas palavras, né? Isso é diariamente.
Mas mesmo que isso aconteça, há uma base na língua que não muda. É a mesma há 500 anos. Entendeu? E isso ele retoma muito rápido. Entendi. Legal, tá vendo? Questão de prática. Estudar com a irmã Gisilene. Poxa. Professor de português? É cultura. Né? Vamos lá, continuando. A terceira divisão do livro, dos capítulos 21 até o capítulo. Deixa eu pegar aqui. Oi? Estou à vontade. Tranquilo. Do 20. Oi? Não é 45? Não. Do que? 45? Não. Não. Até o 24. Do capítulo 21 ao capítulo 24 Despedida. é despedida. São os discursos de Josué. Ok? Discurso. Não, peraí. Do 22. Do 22 ao 24 são discursos de despedida de Josué. E é aqui que Josué chega lá diante do povo, né? E vai. E dá Deus ao povo. Oi? E dá Deus ao povo. Ele vai morrer. Ele vai, exatamente. Ele vai restabelecer a aliança, vai exortar, ele vai abençoar, ele vai se despedir, né? Que mais? Ele exorta o povo. Oi? O nome Moisés é o nome egípcio? É o nome egípcio. O nome Moisés vem de. Está escrito aqui que ela deu esse nome a ele porque das águas o tenho tirado. Isso, vem de Moshe. Moshe é o nome egípcio. Moisés significa tirado de. Por exemplo, Tutmoses significa nascido do deus Tut. Né? Então, Moisés, de Moshe, que vem do egípcio, significa nascido de. Né? Seria nascido do Nilo, falando de forma portuguesada. Nascido do Nilo. Entendeu? Oi? Tem o Tutmoses, tem outros reis com essa ligação. Ô, meu pastor. Você veio de bicicleta? Não, vim andando na bicicleta e furou o pneu. Você terminar que hora aqui? Estou quase terminando já. Porque você não foi. Tinha sido cedo, eu fui do carro, que eu deixar lá. E aí eu quero tirar a vaga, você vai resumir aí. Tranquilo. Eu vou encerrar já então. Porque aí eu ia te levar, mas ela conseguiu fazer essa aula, mas ela foi embora pra casa. Então, tranquilo, eu vou. É bom que eu estou precisando mesmo perder essa barriga. Tá caminhando? Vou. Tranquilo, pastor, tá tranquilo. Vou levar John contigo também. Ele mora pra lá? Bora pra lá? Manilha. Ah, não, pode, cara. Aí eu vou liberar então. Vamos morar então. Valeu. Ok? Então aqui vai acontecer o discurso final de Josué. Tá? E a despedida. Discurso e despedida de Josué. Ok? Então para fechar rapidamente, vale lembrar que após a morte de Josué, se instaura o período dos juízes, que a gente vai estudar semana que vem, né? Que é um período de transição. Aí a gente vai estudar a questão do reino teocrático, né? É um período instável espiritualmente, religiosamente. Uma mensagem lá
Como é o nome dele? Eu esqueci, eu tô preparando a mensagem esse nome do cara. Sansão? Não, Juízes capítulo 6. Seria Gideão? Gideão, isso aí. Porra, Deus. Vamos chegar lá então, vamos ver a né? Vai ser. Aham. Isso aí. Né? Então, Não, tô preparando. Né? Vai perceber que eu não vou chamar ele. ok? Então, ok? E aí, gente, para concluir, Josué, o livro de Josué fala sobre a conquista. Todos os livros da Bíblia têm um assunto central. Como, por exemplo, Gênesis, só voltando para dar alguns exemplos. Gênesis vai falar sobre o início, criação, o início do povo de Israel, o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casamento, etc. Né? O Êxodo vai falar sobre a saída do povo de Israel do Egito. Né? O livro de Números vai falar sobre genealogia, vai falar sobre parte da história de Israel. O livro de Levítico vai tratar sobre as leis levíticas, né, voltadas para a tribo de Levi, para o sacerdote, também alguma coisa para o povo. Deuteronômio, o nome já diz, a palavra Deuteronômio significa segunda lei, do grego nomos, né, do final Deuteronômio, significa repetição da lei, que ali, tudo que você lê em Deuteronômio, Moisés já relatou nos outros 4 livros anteriores, ou 3 livros anteriores, né? Com exceção de Gênesis. Josué, ele vai falar sobre a conquista de Canaã, conforme eu falei, não a conquista de todo o território de Canaã, mas desse pedaço que a gente deu o exemplo aqui. Juízes. Josué. Não, Juízes. Juízes. Tema central. O tema central de Juízes é instabilidade. Instabilidade. Eu falei transição, mas na verdade transição é no livro de 1 Samuel. Juízes é o período do reino teocrático e é o período de instabilidade espiritual. Por quê? Após a morte de Moisés e de Josué, e da geração que conheceu Josué, o povo peca. Aí Deus manda um reino para oprimir o povo. Aí o povo vai, se arrepende, clama a Deus, aí Deus manda um libertador. Aí depois o povo volta a pecar de novo, aí Deus manda um outro opressor, aí se arrepende. O livro de Juízes vai ser todo falando sobre isso. Né? Ok? E agora o senhor falou que ia falar sobre questão, sobre prova, entrar no